Olá! Hoje eu vou falar alguns assuntos aqui com temas diferentes, mas respondendo algumas pessoas referente a questões que envolvem a pandemia, né? Todos os processos aí, os desafios de nós como terapeutas com as pessoas que estão aí na pandemia. Então eu escolhi um assunto que é o assunto depressão, mas antes, curta o nosso canal, siga-nos, inscreva, deixe os comentários, porque nós estamos aí, respondendo vocês com muito carinho para que a gente consiga, juntos construir informações. Bom, um dos assuntos que eu vou abordar aqui é o assunto da depressão, que é um dos assuntos que tem acontecido, tem acometido as pessoas, considerando que tivemos um tempo de pandemia, de isolamento social e, logicamente, né, gente, quando nós estamos em grupo, favorece muitas coisas, favorece a saúde, considerando quando a gente está num ambiente mais isolado, a gente acaba não tendo tanto repertório até mesmo para que a saúde comece aí a ser manifestada, né? Então a gente vai falando a respeito da depressão, o que a depressão, né, o que faz com o nosso corpo, o que acontece, né, por que algumas pessoas têm depressão e outras pessoas não, como que algumas pessoas têm a manifestação de uma determinada enfermidade psicológica e outras pessoas manifestam de uma forma diferente. Então a gente vai aqui pontuar algumas coisas muito assim, digamos, objetivas, mas é uma forma de vocês também serem estimulados para buscar informações. A depressão, ela tem multifacetas, assim, digamos assim, de ordens, né, da depressão. Porque, olha, existe a questão, né, que a gente entende que, né, as pessoas, elas têm uma predisposição à depressão, se a gente for olhar uma questão familiar, né, se a gente for olhar uma questão fisiológica, deficiências em alguns, né, neurotransmissores, a forma como o cérebro funciona, né, algumas pessoas vai ter uma dificuldade de alguns neurotransmissores que são responsáveis pelo prazer, pelo bem-estar, enfim, né, outras pessoas por uma questão da dificuldade, né, pela falta de espaço ou por outros fatores, né, não consegue desenvolver, né, habilidades sociais, não consegue desenvolver habilidades também voltadas ao campo físico, porque a atividade física promove bem-estar. Então isso também ajuda, né, em certa medida, a você combater, né, a enfermidade da depressão. Mas a gente não pode julgar uma pessoa com depressão, né, porque a depressão, se a gente for olhar, né, de uma forma topográfica, o cérebro muda totalmente a configuração. Então às vezes a pessoa, ela se isola, né, por várias questões. Se a gente for pensar, pode ter uma questão relacionada a dinâmicas da infância daquela pessoa, né? As questões que envolvem os relacionamentos, pessoas que vivem relacionamentos abusivos, seja pelos pais, né? Às vezes desde a infância, né? Teve lá diversos abusos vivenciados por tios, pais, avós, né? Depois chega na sua fase adulta, envolve-se com pessoas que não consegue favorecer esse campo da saúde, por exemplo. São pessoas às vezes extremamente nocivas. Então acaba que a pessoa, ela vai se desconectando com a parte social, né, e vai se isolando. E esse isolamento também tem um risco muito grande, né, da pessoa ela ter uma dificuldade, né, de sair da sua casa, ter outros transtornos associados com a depressão. E a questão que envolve, né, a pandemia é o isolamento pela própria questão da pandemia. E as pessoas, elas se sentem um pouco assim, sem, né, se sentir potencializados, não tem muito ânimo para as coisas. Como que seria interessante um processo das transformações quando você perde totalmente, né, essa disposição para a vida, digamos assim? Primeira coisa que a gente tem que avaliar, a gente vai começar pelo biológico, né? O que eu posso fazer com o meu corpo para favorecer um bem-estar, né? Eu posso dançar 10 minutinhos, eu posso caminhar, eu posso fazer um exercício de respiração, meditação, né? Fazer uma respiração consciente. Olha que interessante esses processos, né? Porque a gente, às vezes, a gente deixa de fazer algumas coisas, igual a respiração, né? Ter a consciência da respiração, que ajuda a oxigenação cerebral, ajuda a tomada de decisões, porque você oxigenou seu cérebro, consequenciando nessa forma de manifestar ali o quê? Mais expansão, né, em outras áreas do seu cérebro por causa da própria oxigenação. Olha que interessante, quando a gente pensa nesse processo de saber organizar dessa forma comportamental, né? Outra questão é quais pessoas que você se relaciona, que são pessoas que às vezes só têm assuntos ruins,
Tânia, mas você está me propondo de eu distanciar dos meus pais, dos meus tios, dos meus irmãos? Não, eu estou te propondo que às vezes você pode propor novas conversas, né? Conversas que são assertivas, conversas que são, né, que vai falar de coisas engraçadas, que vai falar de coisas que são saudáveis. Então é interessante, você também é responsável em transformar o ambiente que você tá, né? E às vezes também não precisa de ficar apontando. Ah, você está sendo assim negativo. Se você está sendo negativo, isso vai vir coisas ruins para nossa casa, para nossa vida. Não, gente, não. Vocês podem fazer isso de uma forma leve, né? E isso favorece também. Favorece também. Às vezes a família acostumou tanto a falar de situações ruins, então é importante às vezes ter uma mudança de consciência, e uma mudança de consciência traz uma mudança de mente, uma mudança de mente traz mudanças comportamentais, né? A gente vive uma tríade interessante do sentir, pensar e agir. Então, por que nós não fazemos com que essa tríade faça uma coisa interessante na nossa vida? Então é muito legal a gente pensar nisso. E as questões das emoções, né? Emoções é mais mover, né? Então a emoção é energia em movimento. Então como é que você vai favorecer com que você se energize de uma forma interessante para a vida? O amor, né? Se a gente for medir, né? Tem pessoas rock que falam isso, que se for medido em amor, né? 500 Hz, né? Medido em Hertz, sentimentos sendo medido em Hertz. Olha que interessante, a paz, a vibração da paz, a vibração, né? A energia, a vibração, sintonia, enfim, né? São essas coisas aí que é interessante a gente colocar em pauta na nossa vida. Isso é verdade. Começa a fazer que você vai ver que é verdade. Começa a promover amor no espaço que você está, que você vai ver que é verdade. Começa a promover paz no espaço que você está, que você vai ver que é verdade. Ah, Tânia, mas no meu trabalho só tem pessoas que gostam de falar mal dos outros, que gostam de fazer mal para os outros. Começa a fazer o bem. Começa a fazer o bem. Ah, Tânia, mas eu sou a única, não tem importância. Você é a única que pode promover transformação. Porque você se permitiu ser transformada, toda pessoa que permite ser transformada promove transformação. Nossa, Tânia, mas você está falando uma coisa que é tão difícil, parece que não, infantil, porque, né, o mundo adulto não é assim. Uai, gente, aprende com a criança. A criança, ela tá alegre, ela tá correndo, ela tá sorrindo. Por que não? A gente se acha tão melhor que uma criança? Né? A criança, ela é feliz por coisas tão simples que você dá a ela se você educou ela bem, né? Se você ensinou a sua criança a ser grato, você vai ver que qualquer coisinha que você dá pra ela, ela tá correndo com o cachorrinho ali, ela vê o cachorrinho fazendo uma coisa engraçadinha, ela ri, ela acha super legal. Gente, e aí? Por que a gente tá perdendo a nossa alegria por coisas tão pequenas? Porque a gente quer crescer de uma forma tão estranha, tão medonha às vezes pra nossa saúde mental. Então a gente tem que pensar um pouquinho em algumas proposições que é interessante. Então a gente já falou do bio, que seria as questões, né, voltadas ao fisiológico. A gente falou das questões sociais aqui. E as questões psicológicas referentes às emoções, é interessante também. O que você tem lido? O que você tem assistido? O que você tem falado? Isso tudo vai permear as suas configurações psicológicas. Então é interessante sim ter essa articulação na vida, né, e para promover, para sair aí do modus operandi, ou seja, daquele momento que você parou ali e acha assim, não, tá bom isso aqui, tá na zona de conforto, eu não quero sair da zona de conforto. Gente, para mudar, sai da zona de conforto. Depois quando você muda e você vê todos os resultados favoráveis, você fica assim, ah, ainda bem, adorei essa experiência, eu sou maravilhosa, você se sente bem. Né? Não é à toa, não é o lugar também da arrogância não, viu? Da soberba não, do orgulho não. É o lugar de você se sentir assim, participante de um todo e vendo que você também muda esse todo pelas suas ações. Então é legal esse lugar, né? Da gente compreender a dinâmica aí da saúde de uma forma bem ampla. E aí, Tânia, eu tô vivendo desemprego. Né? Eu não tenho motivação para fazer algumas coisas na minha vida. Quando você começa a ter uma mudança de pensamento, você também consegue proporcionar em você uma criatividade para você olhar melhor, né, aqueles campos que você pode atuar profissionalmente, que você às vezes nunca pensou, mas que você consegue ter ali um momento de sobrevivência. E além disso, você tendo essa mudança aí de pensamento, acaba que você, conversando com outras pessoas, acaba motivando essas pessoas a ter uma mentalidade diferenciada.
E é legal esse processo. É legal, ele é real. Converse com pessoas que vivem isso, né? Daqui uns dias eu vou estar promovendo e eu quero chamar vocês e convidar vocês para essa nova modalidade. Mulheres que Transformam vai ser a nova modalidade dos vídeos que eu vou trazer. E vai ter histórias de superação de mulheres, a princípio, que vocês vão ver o quanto é interessante. Quando você muda a sua mente, as suas ações, elas são transformadas. E o que promove para além dessa transformação? E aí eu tenho certeza que vai chamar você a um convite muito especial para que você realmente entenda que você tem um poder. Se você souber acessar esse poder, nada te para. Um beijo, até a próxima.